Sociedade Policlínica. Aqui o plano é cuidar bem de você. Acho que a conexão com o doutor Humberto Júnior deve estar pronta agora. Ele deve estar lá também, igual eu, morrendo de fome, mas não vamos deixar passar essa oportunidade, não. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Sol News. Vamos tentar conversar. A gente é paraibano, não desiste nunca. Seja bem-vindo. Traga para a gente a importância e alguns esclarecimentos, doutor, em se tratando das crianças. Isso precisa ser reforçado. Elas são um meio de transmissão do vírus, mas não por isso apenas, porque os números de casos em crianças aumentou gradativamente em virtude de uma nova cepa ou de novas cepas detectadas. O que fazer os pais para ter esse controle e para diferenciar os sintomas de uma simples gripe para uma Covid-19? Boa tarde, seja bem-vindo ao Sol News. Boa tarde, Márcio Costa. Boa tarde a todos que fazem a TV Sol. Boa tarde a todos os telespectadores. Primeiro, pedir desculpa. Essa questão do sinal, infelizmente, acontece, mas graças a Deus agora foi restabelecido para que a gente possa ter essa conversa com todos. Na verdade, Márcio, é importante que a gente passe a informação que o aumento de casos, principalmente de síndromes gripais, nesta época do ano, ela acontece todos os anos, tá? É um período sazonal. O que é que está acontecendo? É que na verdade, nós somamos esses casos de síndromes gripais, que na verdade está dentro de um grande grupo de patologias que nós chamamos de IVAs, infecção de via aérea superior. Além disso, nós também estamos num período sazonal das arboviroses, e aí entram notadamente dengue, zika e chikungunya, e do ano passado para cá, infelizmente, estamos enfrentando um período de pandemia. Então, todos esses casos se interrelacionam, na verdade, porque são sinais e sintomas parecidos. E isso é um grande desafio para quem faz, principalmente, pediatria. Na questão da transmissibilidade, é bom que se diga que alguns estudos mostram que a transmissão é até relativamente pequena no público de crianças. O que acontece, na verdade, é que todos estamos suscetíveis, criança, jovem, adulto e idoso. E enquanto não atingirmos a imunidade de rebanho, nós teremos a terceira onda, a quarta, a quinta, enfim. Por isso a importância e a necessidade da vacinação se expandir cada vez mais, que é a arma mais efetiva que nós temos. Alguns colegas defendem tratamento precoce, e eu respeito, assim como aqueles que acham que não é válido. Enfim, tudo é muito novo. Temos um ano e pouco de pandemia. Então, cada um está buscando, da melhor forma, uma maneira do enfrentamento. O que a gente sabe até agora é que a vacina é extremamente importante e as medidas preventivas. Aí entra o uso de máscara, aí entra a lavagem das mãos com água e sabão, ou o uso do álcool em gel, o distanciamento social. Todas essas medidas são extremamente importantes para que se evite a contaminação. Agora, verdade também seja dita, graças a Deus, o público infantil ele é menos atingido. Mais de 90% dos casos são assintomáticos, inclusive. E é aí onde mora o perigo. Por quê? Porque você pode ter uma criança convivendo com um idoso, por exemplo, na mesma residência, isso é muito frequente, principalmente no Nordeste, né? Nós sabemos que várias famílias moram 8, 10 pessoas no mesmo ambiente, e aí essa criança assintomática pode transmitir para um idoso ou mesmo um adulto e essa doença se tornar grave. Esse é o grande receio e, por isso, a preocupação das autoridades sanitárias de se manter um certo controle, principalmente minimizando o risco de transmissibilidade, que é alto do vírus, e com as novas cepas tem surgido, inclusive, segundos casos, né, que ainda não está bem documentado, é bom que se diga. Né? O que pode ter acontecido, por exemplo, é que o paciente, naquele primeiro episódio,
tenha sido um falso positivo. E só agora realmente ele foi contaminado. Então, tudo isso gera realmente uma ansiedade muito grande na população, mas é preciso a gente ter tranquilidade e serenidade para conseguir atravessar essa situação que nós estamos vivenciando. Doutor, quero mais uma vez agradecer a participação, ocupando teu tempo, muito sempre solícito com a TV Sol. Doutor Humberto, o que os pais devem fazer diante de qualquer que seja o indício de síndrome gripal? Como agir? Quais medidas devem e podem ser tomadas para que ao menos amenize essa situação? Veja bem, a orientação que a gente sempre passa é que, surgindo os sintomas, que essa criança possa ser levada para que um médico avalie. Por quê? Porque as IVAs, como eu já falei, são as infecções de via aérea superior, ela tanto pode ser um simples resfriado comum, tá? Que a criança geralmente vai apresentar uma coriza, que é o nariz escorrendo, uma febre, eventualmente uma tosse. Porém, são situações e doenças autolimitadas. Então, dura em média de 7 a 10 dias e a criança vai evoluir muito bem sem necessidade de medicação. Muitas vezes apenas um antitérmico, um remédio para febre e lavagem nasal, que eu costumo dizer que é a melhor medida para esse tipo de situação. Porém, mesmo o resfriado comum, ele pode evoluir para quadros de, por exemplo, sinusite ou otite média aguda, que inspira um cuidado maior e, em alguns casos, inclusive, um tratamento através de um antibiótico. Então, para que a gente tenha a certeza do que está acontecendo com a criança, o exame físico ele é fundamental. A gente sabe que muita gente tem evitado procurar serviço de saúde, porém, em determinadas situações, o exame físico é imprescindível. Eu vou precisar examinar a orofaringe dessa criança, fazer uma otoscopia, auscultar um pulmão, enfim, são exames que precisam que a criança esteja presente. Então, a orientação que eu dou é: surgiram os sintomas, procure a sua unidade básica de saúde, procure conversar com o seu agente de saúde, que muitas vezes essa consulta pode ser agendada, não é nada de urgente que você precise procurar a todo custo. Geralmente são casos leves e benignos, então agende a consulta e leve na sua UBS, no seu PSF, para que o médico possa avaliar e lhe orientar da melhor maneira. Uma questão importante e que a gente tem conversado muito com as mães é que nós temos uma cultura hospitalocêntrica, ou seja, tudo a mãe quer levar para o hospital. E aí muitas vezes acaba sobrecarregando o serviço. Então, tem muita criança que, por exemplo, vai ao hospital infantil que poderia ser avaliada numa UBS, evitando essa superpopulação, vamos dizer assim, de consultas. Então, muitas vezes o que falta é isso, é o entendimento da família no sentido de procurar o serviço de saúde adequado para aquela situação pontual. Para que não haja dúvidas dos nossos pais, dos pais de crianças, eu queria pedir para o senhor reforçar: os sintomas de gripe e de Covid são os mesmos ou se pode diferenciar um do outro? Veja bem, são bem parecidos, tá? Como eu falei, coriza, eventualmente uma tosse seca, febre. Algumas crianças apresentam sintomas gastrointestinais, uma diarreia, por exemplo. O que diferencia, na verdade, é basicamente a piora gradativa desses sintomas respiratórios. Ou seja, a criança que começou com a coriza e uma tosse começa a apresentar um cansaço. É claro que aí também nesse contexto entra uma outra patologia que é a asma. Então, dependendo da faixa etária, essa criança que tem um antecedente de asma também tem que se afastar desse diagnóstico. Então, não é uma coisa tão simples. Por isso, a importância de ser avaliado por um médico
para que ele consiga afastar e chegar a um diagnóstico mais preciso. Mas volto a dizer, na grande maioria dos casos, as crianças vão passar pelo Covid sem nem apresentar sintoma, ou com sintomas bem leves que podem sugerir uma gripe, um resfriado comum. A gente só teria como afirmar ou afastar o diagnóstico lançando mão de exames, que nós já temos conhecimento e que devem ser feitos no momento adequado. Isso também é importante ressaltar. Não é a criança que começou hoje com sintoma e já tem que fazer uma série de exames. A importância do exame clínico do médico é essa. É para que você avalie bem, colha uma boa história, faça o exame físico e os exames complementares para confirmar ou afastar o diagnóstico vai ser decidido pelo médico da melhor forma. Doutor Alberto, quero agradecer a sua participação e pedir para que o senhor deixe uma mensagem final para todos que nos acompanham agora. Desde sempre, estaremos sempre abertos a esclarecimentos, principalmente quando forem pontuais e importantes como os seus. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Márcio, a você, a todos da TV Sol, aos telespectadores que estão nos acompanhando. Estarei sempre à disposição, procuro contribuir da melhor forma. E a palavra que eu deixo aqui, gente, é de esperança. Tenhamos esperança, as vacinas estão chegando. Para o público infantil, ainda não se tem uma definição com relação a isso. Nos Estados Unidos estão começando a vacinar entre 12 e 18 anos, mas isso ainda não tem um efeito prático, porque, volto a dizer, a imensa maioria vai passar pelo Covid sem grandes complicações. Mantenham os cuidados, gente. Estamos num momento de alta. A nossa rede hospitalar está praticamente colapsada, porque temos 100% em alguns lugares de ocupação, então é preciso ter muito cuidado, redobrar as atenções. Temos sim responsabilidade, cada um de nós, mesmo quem já se vacinou, deve manter os cuidados, o uso de máscara, a higienização das mãos, o uso de álcool em gel, o distanciamento social, enfim, façam a sua parte. Cada um de nós tem sim responsabilidade. E, com certeza, haveremos de avançar com essas vacinas e acredito sim que até o final do ano deveremos imunizar toda a nossa população e certamente passaremos por essa fase mais difícil, mais conturbada e aos poucos teremos de volta a nossa rotina, tá? Para que todos possam viver sem esse medo, sem esse receio, que por hora precisamos mantermos vigilantes. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Cidade Policlínica. Aqui o plano é cuidar bem de você.